tem criatividade para compor o espaço da FCA de alguma forma e acha que daria para escrever um projeto para enviar para a diretoria para a gente tentar tornar isso realidade, vocês podem entrar em contato ou com o centro acadêmico de vocês ou com o pessoal aqui da mesa, que a gente pode explicar um pouco melhor sobre esse edital, como que vocês conseguem fazer ele, o que ele vai ajudar, com o que a diretoria vai contribuir. Mas é mais isso, para falar para vocês que a gente compõe o espaço da universidade e a gente também tem direito de participar dessa construção de qual imagem a gente quer passar com a nossa universidade. Então, fica o convite para vocês aí também de participar desse projeto, se vocês tiverem interesse. Tem um informe que eu esqueci de passar. Tem um informe que eu esqueci de falar, que é muito bom para a gente, além dessa questão do avanço, né, da moradia, da proposta, tendo aí o orçamento, pelo menos, ainda é um problema de ser tirado de Campinas, mas pelo menos nós temos orçamento, né? E também a gente está há um tempo denunciando que a BAN, né, os estudantes perdem a bolsa quando começam a estagiar, certo? A gente já estava ano passado, o acampamento do ano passado denunciou isso, na greve de 23 foi denunciado isso, e agora, nessa reunião que está acontecendo ainda, foi proposto oficialmente para que os estudantes parassem de perder a bolsa quando começam a estagiar. Então isso é uma vitória da nossa mobilização, uma vitória dos estudantes aí para que a gente realmente consiga melhorar a nossa permanência. Então é também um gás para a gente lutar mais ainda, para conquistar mais coisa ainda, para a gente aumentar a nossa bolsa, que é a proposta unificada de todas as estaduais, né? E uma coisa que eu esqueci de falar, falando em proposta e luta unificada de todas as estaduais, o STU, junto com o DCE da Unicamp, as entidades, aprovaram, e também os outros sindicatos de Campinas, aprovaram um ato para o dia 10 agora, 10 de junho, na cidade de Campinas, para também como interiorizar o movimento, interiorizar a denúncia que é do fascismo e do sucateamento das nossas vidas, né? Como que o prefeito da cidade de Campinas está sucateando as vidas das pessoas. Quando depois, ano passado, as mulheres organizadas, principalmente pelo movimento de mulheres Olga Benário, foi denunciar na frente da prefeitura de Campinas a violência contra a mulher, a resposta do prefeito Dário Saad foi mandar a PM para agredir as mulheres e as crianças que estavam lá se mobilizando. O mesmo prefeito que também aumentou o valor da passagem para R$ 6,50 no ônibus de Campinas, e quem pegou o ônibus de Campinas lá sabe como é horrível o ônibus. E esse é um ato para a gente conseguir sair, também falar com mais pessoas, sair da bolha do movimento estudantil, para a gente falar também, sim um problema das nossas universidades, mas também é um problema de todos os trabalhadores de todo o estado de São Paulo, não ficar somente na capital, para a gente ir também para o interior, denunciar também nas cidades aí do interior de São Paulo. E o próximo dia 17 de junho também vai ser o próximo ato em direção à Alesp, a Assembleia Legislativa do Estado, lá em São Paulo. Outra marcha para a gente também denunciar como que ainda não é o suficiente, para a gente fazer uma marcha ainda maior, para denunciar tudo que está acontecendo no nosso estado. E aí é isso que eu precisava informar mais, e é isso. Tem mais informes? Não, né? Então vamos abrir para falas. Quem que tá escrevendo? Pode. Tá, então agora a gente vai abrir para falas. Pessoal, quem quiser se inscrever, vem aqui até a mesa. Quem vai fazer as inscrições? É o Samuel. O Drogo vai fazer as inscrições. Só levantar a mão também para se inscrever. Ou mais alguém? Pode começar já? Pode. São 3 minutos. 3 minutos para fala. Bom, boa noite, gente. Meu nome é Clarice, sou de ADM Pública. E eu anotei algumas coisas aqui que eu acredito que é importante a gente questionar e saber se a gente já tem uma resposta disso. Que o primeiro ponto é o terreno, né? Eles
disseram que tem um terreno. Bom, em novembro, que foi o acampamento, não tinha um terreno. Uma das coisas que a gente aprende dentro do curso, né, na verdade, que eles usam como desculpa é que o processo de licitação é longo, o processo de compra é longo, qualquer processo, né, que envolva a questão orçamentária é longo. Então, eu não acredito que de novembro até agora, de fato, já compraram um terreno. Então, é importante a gente ter essa resposta deles, né, se de fato esse terreno já existe ou se é um terreno que eles têm em mente, como eles têm há muitos anos. Né. Em relação ao Bandeco, acredito que contempla bastante, né, a questão do circular, mas é muito importante ver se a empresa, porque, se eu não me engano, né, não são todas CLTs, enfim, mas ver a questão da escala 6x1, que está prestes a acabar, então, com certeza, vai aumentar a demanda, e mesmo que não aumente, é importante que a gente comece a questionar essas empresas que a Unicamp faz, essas parcerias, realmente só é boa para a gente ou malemar para a gente, né? E não para os trabalhadores também. Uma outra coisa, em relação ao ato do dia 10, achei uma iniciativa muito interessante, né? E queria colocar também a proposta da gente construir isso em Limeira, né? É muito importante que o movimento estudantil, no momento que eu não vejo nos últimos anos, né, forte como agora, se aproxime também dos movimentos existentes na cidade, né, e comece a construir atos juntos. Né. Nos últimos anos, né, 1º de maio foi esvaziado, enfim, várias atas de mobilizações da cidade de Limeira foi esvaziada, então é muito importante que a gente aproveite esse gás agora para se juntar à luta da classe trabalhadora na cidade de Limeira também. E falando mais uma vez de sair da universidade, fazer um convite oficialmente, embora eu não sou idealizadora, nem faço parte assim, da organização, mas achei importante. Dia 28, no dia do Orgulho, Dia Internacional do Orgulho LGBT, vai ter o Arraial do Cantinho Trans. Né? Então, vai ser bem legal. Né? É uma juventude assim, que me admira, que me inspira, né? a retomar aquilo que eu, né, já fui dentro do movimento e como pessoa, né? Enfim. E então é isso, e é R$15 já com um combo de comidas típicas, então assim, né, não tem como perder, gente. Obrigado. Amigo de cabeça do Brasil. Brasil. E tá aberto. Olá, boa noite a todos. Queria dar uma boa noite especial aqui para a mesa e principalmente também é a primeira vez que eu estou vindo numa reunião presencial. Eu falo, eu acho que em nome de muitas pessoas pouco engajadas aqui, então eu queria agradecer de verdade ao que os alunos estão fazendo, de colocar a proposta de, principalmente eu acho que todas, quando você faz uma paralisação, quando você faz alguma coisa tão grande nesse momento, você tem que pegar todos os pequenos incômodos, você junta tudo de uma vez só, para você, quando for escutado, você conseguir jogar na mesa. Então, eu acho que essa parte a gente já passou, e aí é só progredir nas pautas que já foram colocadas na mesa, e para isso, na minha opinião, é preciso ter um pouco mais de clareza com os alunos. Os informes são muito legais, tipo, a assembleia aqui e tal, mas um canal de comunicação que desse tanto a clareza que a gente pede de qual é o lugar em que eles falaram que já tem determinado, qual é a verba em dinheiro mesmo, o quanto os alunos vão estar dentro dos projetos do que eles proporam, ou se vai ficar, lá em cima, dentro da Unicamp. Eu acho que isso é interessante também. E aí eu queria, assim, só jogar no ar para ver, porque uma coisa que me incomoda, mas um pouco hipócrita, é esse engajamento. Todo mundo que foi na passeata, eu tive amigos da USP, eu tive amigos aqui, próprio da Unicamp, que foram. Eu aprecio, todas essas conquistas, mas eu não sou mesmo que não acho que eu me encaixe num movimento suficiente para
ter toda essa mobilização e tal, mas é sobre isso, é de continuar trazendo a publicidade, o marketing, a divulgação para dar justa causa de por que toda essa paralisação está acontecendo, que ela não é vazia e que mais importante é que ela está dando certo. Mas aí eu também acho que tem muitos alunos, e isso, eu falando do outro lado, que não estão presentes, que voltaram para as cidades natais, que se perderam nos estudos e assim, não tem senso de continuar com o curso que estão fazendo e tal. E aí é uma dúvida sobre essa continuação das aulas também. Em, qual é o limite em que a gente deve parar de ter as aulas, de continuar os estudos, de postergar, e até quando a gente deve continuar a paralisação até a gente, principalmente a mesa e quem está lá dentro, 4 pessoas, assim, sensacional, de quem está lá dentro falar, estamos sob controle, estamos, com, por exemplo, 80% do que a gente conseguiu, ou metas, comunicação, ter isso, é sobre isso. Obrigado. Oi? Tem mais alguém que me escreve? Não, eu acho que... Boa, gente. Agora eu vou falar como índio, não como mesa, É inscrito. né? Já tá rolando aí? Já. Boa. Eu acho que são dúvidas, assim, essenciais. Né? Eu queria colocar outras coisas, mas eu vou procurar primeiro responder essas dúvidas. A gente tem no nosso Instagram, no Instagram do Diretório Acadêmico, tem várias postagens explicando sobre os motivos, tem alguns documentos mostrando sobre a localização, o terreno específico, não foi nos informado. A reitoria falou, nós temos um terreno que estamos cogitando, mas que assim, não tem nada concreto para a gente. E sobre o orçamento, foi passado para a galera que está lá na mesa, mas pediram para que não fosse... a própria reitoria pediu para que não fosse assim, externalizado abertamente qual que é o orçamento, justamente com o perigo de o dono do terreno subir o preço, porque, enfim, é tantos reais aí, e aí a galera começa a saber, e eles falam, agora, já que a galera está sabendo, vai aumentar o preço. Sabe, é uma preocupação, então foi pedido para que não fosse passado. Mas que, pelo menos, a reitoria fala que tem uma verba aí. Mas eu queria falar sobre outra coisa, né? Eu queria falar sobre o ato também. Porque eu não sei se vocês viram a diferença do discurso do Tarcísio antes e depois do ato do dia 20. Antes do ato, ele estava lá falando, não, porque eu não entendo por que o estudante está fazendo greve, que não faz sentido, que o estudante tem que estudar. Aí teve o ato. Menos de uma semana depois, ele deu entrevista falando, não, eu continuo não entendendo, mas assim, realmente as universidades têm problemas, realmente os estudantes estão lutando por questões das suas universidades, mas assim, não é culpa minha, não é culpa do governo, sabe, querendo tirar das próprias costas, ao mesmo tempo que a reitoria também está fazendo a mesma coisa. A reitoria na mesa de negociação está querendo tirar das próprias costas, está falando, não é responsabilidade minha, é responsabilidade das unidades. Então, quando a gente vai falar aqui, eles falam, não, é responsabilidade da FCA, é responsabilidade da FT. Ah, não, é responsabilidade da DEAP. Não, é responsabilidade disso, daquilo. Como se a reitoria não tivesse poder para estar lá. Então, existe reitoria para quê? Se não tem poder para nada. Sabe? E é isso que está acontecendo dentro da nossa universidade e no governo do estado, que é culpando 100% as reitorias. E, enfim, acaba virando efeito dominó, um culpa o outro e no final, quem que é o culpado? Não sabe. Né? E aí o que resta é o quê? O que resta é os estudantes se mobilizarem. O que resta é os estudantes irem para as ruas, para botar medo, para fazer o governador mudar de discurso, para fazer a reitoria mudar o seu posicionamento em reunião. Eu lembro que tinha mais alguma dúvida da sua e eu esqueci qual que eu ia responder, uma das últimas.
talvez seja, tipo, qual é o limite em que a gente sabe que a gente venceu e que... Verdade. Isso depende tudo da nossa avaliação. Assim, realmente, o que a gente tem agora é insuficiente. Não teve uma contra... Na verdade, hoje apresentaram as contrapropostas, mas que, assim, eles não avaliaram ainda. Eles vão ter que avaliar as contrapropostas para responder o que a gente quer. Então, tudo depende de fazer essa comunicação, entendeu? Dos centros acadêmicos, do diretório acadêmico, do comando de greve, com os estudantes que não estão mobilizados, que não estão fazendo parte direto do comando de greve. Enfim, é uma responsabilidade assim, de todos nós, mesmo de ajudar na comunicação, de dialogar com o nosso parceiro do curso, da sala, de rap, e explicar o que está acontecendo. Porque se for depender da reitoria, se for depender da universidade, nós estamos fodidos, nós não vamos entender nada. Que é isso que eles querem. Eles querem que a gente fique confuso. E é isso que está acontecendo. Ai, desculpa, já passei do meu tempo. Mas é isso. Claro. Oi, gente. Meu nome é Lilia. Eu faço parte do CAD, estou representando a FT hoje. Eu vou falar um pouco sobre as dúvidas do companheiro aqui, que ele falou principalmente sobre o canal de comunicação e como precisa de mais transparência com as informações. Eu não sei se todos estavam nas últimas assembleias, mas eu acho importante passar que deixa eu ver quantas tiveram. Eu acho que essa é a 4ª mesa, se eu não me engano, que está acontecendo. As 2 primeiras foram de apresentação das reivindicações da carta, e onde as demandas presentes nas cartas foram qualificadas entre legíveis e não legíveis para levar para a mesa de negociação. E semana passada começou, de fato, a mesa de negociação, a primeira mesa de negociação, mas a gente não teve uma boa organização da reitoria e eles não deram a devida importância à carta e às propostas. A maioria das propostas deles eram resolvidas com GTs, que não contemplava a gente, e agora a gente está, de fato, no início de uma mesa de negociação, de fato, que é por isso que está demorando tanto a acabar essa. E sim, com toda certeza, a transparência na comunicação, ela não é responsabilidade também só do diretório acadêmico ou só do CAT, mas sim de todos os centros acadêmicos. Mas todos os centros acadêmicos estão tentando fazer um pouco de tudo nessa greve. Eu, como participei da greve de 2023, vejo que existe sim uma defasagem de mobilização em relação ao que já aconteceu. Em assembleias antes, que eram praticamente toda semana tinha assembleia em 2023, e eu conseguia estar presente em tudo e era muito cansativo. As reuniões aconteciam desde as 7 da manhã e terminava meia-noite, e para a gente ir para Campina nas mesas de negociação tinha que pegar o intercamp de manhã, depois voltar só de noite. Então, eu também não era muito engajada nessa parte de mobilizações, movimento estudantil, sempre foi mais do movimento indígena, que é um pouco mais diferente de tudo isso que está acontecendo. E mesmo que você sinta que não faz parte de tudo isso, eu digo que só de você querer estar aqui, querer acompanhar tudo que está acontecendo, você faz sim parte de tudo isso. E falar também que existe essa falta de comunicação é uma das coisas que a gente precisa ouvir para melhorar isso. Eu tô tentando, assim, como CAT, melhorar a comunicação e melhorar tudo que for repassado para vocês. Uma vez, ano passado, eu fiz um teste de comunicação, né? Eu saí do CAT e vi o que era passado realmente, das coisas assim que aconteciam. E realmente, fora do CAT, não tinha como saber o que estava acontecendo. Das reuniões com a Prefilindo, de tudo, das contratações, circulares, todas essas discussões que a gente tem conhecimento e vocês não têm, realmente falta comunicação. Boa. Próxima fala. Ricota. Quem prepara? Boa noite, gente. Eu sou o Juan, sou de nutrição e eu vim dos apontamentos que a Clarice trouxe, que é muito importante a gente entender as coisas que estão acontecendo e ver os lugares de defasagem. E trazer um pouco de algumas coisas históricas que também aconteceu, por exemplo, com os GTs. Quando falou, por exemplo, do bandejão ao fim de semana FT não teria, mas com o circular passando, é importante a gente passar. A gente já passa com um problema de sobrecarga do circular. Será que só ter um circular passando, uma van passando, vai acatar todo mundo? Talvez não, precise do ônibus. Então é muito importante a gente trazer essas reivindicações também, mas tipo, ter um olhar crítico, tá? É só isso? Vai ter um pouco? Vai ser o suficiente pra gente? Não vai ser o suficiente? Então é muito bom a gente ter esse olhar crítico.
E eu queria trazer um pouquinho também de como funcionava muito os GTs, que às vezes a gente acabava não conseguindo se impor muito em algumas coisas. Desde 2023 até 2024 eu morava na Farpas, que ela ficava do lado do Covabra lá de baixo, então lá longe no anel viário, era meia hora a pé todo dia para voltar. E onde o ônibus atual do circular da faculdade, a garagem dele é lá perto. Saía lá de trás. Então era muito fácil colocar um ponto inicial e um ponto final lá. A gente pegou, fez uma petição. A gente conseguiu assinaturas, a gente conseguiu 80 e poucas assinaturas. A gente levou pro GT e não deu em nada. Então é muito importante a gente também se posicionar nesse ponto de, tipo, entender que a gente precisa colocar força e a gente precisa ser ouvido. Então acho que é muito importante a gente ver com criticidade tudo isso que está acontecendo, ver o que é importante e, tipo, conseguir elencar criticamente também, tipo, só isso que vocês estão oferecendo vai ser suficiente? Vai dar problema depois? A gente vai ter que entrar em greve depois? Pode ser uma possibilidade? Então é muito importante a gente ver tudo isso. Então, por exemplo, muito sucesso. Vai ter circular de fim de semana pro pessoal do bandejão. Mas vai ser o quê? Uma van ou vai ser um ônibus? É tipo pensar isso. Vai ter o terreno. Onde é o terreno? O terreno é lá longe ou o terreno é aqui perto? Então é muito importante a gente pensar nisso. É muito importante a gente cobrar isso, tanto da reitoria falar isso pra gente, quanto passar pra gente com essa transparência que a gente tá pedindo muito. Era isso, principalmente. Muito obrigado. Só aproveitar aqui da minha fala aí, complementar a fala aqui do Icotra. A gente está precisando de gente em todos os grupos de trabalho, desde o grupo de trabalho de programação, ao grupo de trabalho de comunicação, os grupos de trabalho do pós-greve, das exatas, e a gente está precisando de mobilização para as atividades de greve na FCA e na FT, porque a gente está fazendo essa greve, a gente desde o começo fala, greve não é férias, a gente tem que estar ocupando esses espaços, e esses espaços não estão sendo ocupados. A verdade é que quem não está aqui foi para casa e cruzou os braços e está tudo certo. Então a gente precisa de gente aqui, a gente precisa de mobilização, a gente precisa de gente ajudando nos grupos de trabalho. E é isso, a gente precisa de vocês, gente. Tamo junto. E só reforçando isso, a gente está falando sobre os grupos de trabalho agora na greve, mas só complementando, depois que a greve acabar, é importante que esses grupos ainda existam e que vocês estejam presentes neles, seja como representante do curso, ou seja dentro de um centro acadêmico, participando das reuniões. Pelo menos no CAT ele é aberto, então está sempre aberto para todo mundo participar e acompanhar as reuniões que tem em relação a GT de intercamp, GT de circular, GT de bandejão. E tudo isso existe e é para a gente estar cobrando realmente, porque em 2023 eles falam muito que a gente deixou tudo largado. E, de fato, as gestões mudaram de tudo daqui para frente. E o nosso compromisso daqui para frente é, sim, estar dentro de tudo isso e fazer as cobranças para que isso todas essas promessas sejam cumpridas. Porque a gente sabe que se a gente parar de cobrar, só outra greve para resolver e talvez muita gente que esteja participando desde 2023 já está saturada de greve. Mas e se a gente sair? Eu fico pensando nisso também, né? Porque, por exemplo, se tiver uma outra greve, eu com certeza estaria de novo à frente, fazendo as reivindicações, cobranças e tudo mais. Mas provavelmente eu não vou estar mais nem na faculdade, né? E eu fico preocupada, como é que essa luta dentro da universidade vai continuar sem vocês dentro, sabe? Tem mais fala aí? Recruta. A gente tem mais 4 falas A abertas. gente tem mais 4 falas abertas, então quem quiser se inscrever, levanta o dedinho, André. Acho legal pontuar que quando a gente fala sobre o que o movimento estudantil de Limeira tem feito para reunir as reivindicações em comparação com o que a reitoria tem feito, né? A galera que tem mais interesse que essa greve acabe tem feito, a gente vê que são esforços ridiculamente desproporcionais, né? Então, são os alunos de Limeira enfrentando problemas de moradia, com estágio, tendo que se fuder para ir para o Senai, sem ter um transporte próprio para isso, tendo aula na FT no sábado e não tendo um bandejão no mesmo lugar que ele tem aula. Essa galera que está madrugando, que está virando noite, que está indo para Barão, voltando para cá, elaborando carta e assim, sem receber um centavo, sem ganhar nada com isso, só perdendo aula, né? Perdendo noite de sono, tendo que trabalhar no outro dia.
metendo louco no trabalho para aparecer na mesa de negociação, no comando geral. Enquanto isso, a reitoria, que, né, era para ter mais interesse do que a gente, até que essa greve acabe, cara, a reitoria coloca... Primeiro que não é o reitor que troca ideia com a gente, né? Eles colocam quem? Os adjuntos de gabinete. Ou seja, não é o reitor com a sua agenda ocupadíssima que tem que sozinho cuidar disso tudo, né? São os adjuntos de gabinete, papo de umas 5, 6 pessoas aí representando a reitoria. Então a gente está falando de professores universitários que ganham seus 20 e tantos mil reais, mais, sei lá, uns 5 pau por mês a mais só para cuidar de pepino da reitoria, na mesa de negociação da semana passada, eles entregaram um documento horrível, a galera falando, que porra é essa? Não tem nada a ver com o que a gente escreveu. Eles falaram, a gente jogou na IA. Ué, peraí, vocês jogaram na IA? Jogamos na IA. E detalhe, o adjunto de gabinete falou isso, é professor ali da FCA. E é aluno tendo que ensinar para professor da FCA coisas da realidade de Limeira. Tipo, cara, você não dá aula aqui, você não recebe a mais só para, tipo, ler um texto, um PDF. Tipo assim, é a pró-reitoria de graduação que emite documento, portaria, regulamentando o uso de inteligência artificial para a gente em trabalho, né, na elaboração de texto. Então, a gente é passível de sanção disciplinar se a gente é pego usando IA, né? Beleza. Agora, eles, professores universitários, com graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, anos de atividade, usam IA de forma deslavada para não ler um PDF com as reivindicações. Então, tipo assim, só para concluir, eu acho que era para isso daqui ter acabado muito antes, e não acabou, não é por falta de esforço nosso. Eu falo isso principalmente por Limeira, né? E, assim, o que foi conquistado até agora não é pouca coisa. Mas tem coisa naquela carta que, se eles tivessem lido com mais tempo, não, né? Porque é uma leitura de 10 minutinhos ali. Cara, era muito mais fácil de resolver, entendeu? Boa parte do que está sendo prometido, eu boto a maior fé do mundo de que foi no instalar de dedos de alguma coisa que já estava ali engavetada, pronta para a reitoria só botar em prática, entendeu? Tem coisa mais simples do que as conquistas que foram pontuadas aqui, que a gente consegue arrancar. E, pelo visto, o Barão está muito pior que a gente na mesa de negociação de hoje. Então, a gente não está sozinho nessa. A gente consegue espremer mais e fazer alguma coisa sair, porque, assim, o esforço já existe. Falta eles fazerem a parte deles, entendeu? Os caras não querem ler um texto. Agora é o Andrei, né? Show de bola. Bom, agora uma coisa que eu quero falar é respondendo um pouco a pergunta que o nosso colega tinha feito ali também, que eu acho que é uma preocupação de todo mundo em relação de até onde vai a greve, como está o andamento, o que vai acontecer em relação às aulas e o pós-greve. Só que a verdade é que a gente não consegue dar uma resposta concreta em relação a esse tipo de coisa, porque, inclusive, o pós-greve, o que vai acontecer com o calendário de aulas, é uma das reivindicações da greve. É uma das coisas que a gente quer pautar, que a gente quer que seja resolvido para que nenhum estudante saia prejudicado. Só que, por exemplo, a mesa de negociação está acontecendo até agora e essa foi uma pauta que nem foi abordada ainda. Então, como é que a gente vai conseguir sair de uma greve, sendo que a gente não conseguiu nem garantir os direitos de que nenhum estudante será penalizado a partir do momento em que a gente sair, sabe? Então, é uma coisa que, inclusive, é dita no ofício da EPRG, que ela lançou outro ofício, né? Que as aulas até o dia 3 seriam invalidadas e que ela reconhece que a greve de Limeira começou a partir do dia 5, então, durante todo esse período, as atividades seriam inválidas. Só que ela também falou que, até então, o calendário se mantém até que a gente consiga encerrar a greve e ver o momento em que a gente teve essa paralisação das aulas para entender como reestruturar esse calendário. Então, é uma coisa que a gente não consegue dizer para vocês, com certeza, mas é algo que a gente está fazendo pressão, está sempre tentando abordar, é uma das nossas maiores preocupações também. Só que é isso, a gente depende da reitoria dar esse retorno para a gente de que esse nosso direito de se manifestar, de entrar em greve e querer que nossa voz seja escutada vai ser atendido sem nenhuma penalização dos alunos. Então, é
Só dando esse contexto um pouco. Pode ir? Boa noite, gente, tudo bem? Assim, eu queria colocar 2 pontos. Eu não sei, eu tô meio confuso como que eu vou estruturar minha fala, né? Tô um pouco nervoso. Mas, tipo, eu acho que o primeiro ponto é que é muito foda o que tá acontecendo aqui em Limeira, a gente que puxou isso, né? Mas eu acho que a gente tá pecando em algumas coisas também, né? Eu acho que a gente tá vendo que a carta de reivindicações que a gente construiu foi muito boa, tá ligado? É uma carta que tá muito bem estruturada. E na nossa mesa de negociação, a gente tá indo, quer dizer, bem naquilo que a gente consegue fazer também, né? Então a gente tá avançado nesse sentido, mas ao mesmo tempo eu sinto que tá muito parado o campo, sabe? Então, tipo assim, a gente não pode aprovar nada aqui porque essa assembleia não é deliberativa, mas, como o Bruno falou, o Instituto de Artes está fazendo um acampamento lá, no CB, sabe? E a gente está indo bastante até para Barão, né? Tipo, teve mais de um ato na mesa de reitoria que bastante gente de Limeira foi. E, tipo, isso é muito bom. Mas eu acho que a gente tinha que pensar em ocupar o nosso campus aqui, né? Então a gente não pode aprovar isso, mas eu acho que seria muito legal se a gente tivesse isso no nosso horizonte, de construir um acampamento da FCA aqui em Limeira, né? E da gente fazer mais culturais no nosso campus, né? E aí também convidar as pessoas, como o outro cara aqui, desculpa, ele falou, de que tá faltando gente nos grupos de trabalho, né? E inclusive eu vou me colocar nessa situação, porque eu não estou em nenhum grupo de trabalho, né? Então, eu penso em entrar no grupo de culturais, né, de eventos, e eu imagino que todo mundo que esteja aqui esteja interessado em fazer essa greve andar para frente, fazer com que as nossas conquistas sejam concretizadas. Então, tipo, mano, entrem nos grupos de trabalho, vamos construir isso, vamos pensar em ocupar de fato a reitoria, e aí já encaminhando para o outro tópico, que é tipo assim, mano, o que faz a greve ser vitoriosa não é tipo só uma carta bem estruturada, tá ligado? Porque eles são filha da puta mesmo, eles podem ficar enrolando nós, que é o que eles já estão fazendo. O que faz a gente ganhar as coisas é através da nossa mobilização. E a mobilização, na prática, no dia a dia, estar ocupando os espaços, né? Além de estar construindo os documentos, além de estar estando por dentro das normas. Tipo assim, a gente tem que estar, construindo diariamente, né? Então, tá ocupando é importante, tá fazendo a nossa voz ser ouvida para que eles sintam o nosso medo, né? Quer dizer, sintam o medo de, tipo, não atender as reivindicações que nós está colocando, sabe? Não à toa o governador Tarcísio de Freitas... Eu vou passar 30 segundos. Não à toa o governador mudou o discurso quando ele viu as pessoas na rua, sabe? Porque, tipo assim... quando, eu não sei quem que tava lá no final, que o bagulho falou assim, vamos avançar 100 metros. Eu tava lá tinha um paredão de policiais, né? Eu tava lá na frente, né? E aí falaram, vamos avançar 100 metros. Mano, eu tava com muito medo, tá ligado? Mas, tipo, tinha 30 mil pessoas na rua, ali. Então, tipo assim, mano, se eu tava com medo, eu imagino que os PM que tava na nossa frente tava 10 vezes mais, sabe? Porque, tipo assim, quando a gente se propõe a ser poder, quando a gente se propõe a estar na rua, quando a gente se propõe a se mobilizar de fato, a gente consegue arrancar as coisas, certo? Então, por isso que é importante a gente estar construindo acampamento e por isso que é importante a gente também estar construindo o ato no dia 10 em Campinas, o novo ato no dia 17 que vai ter em São Paulo, tá ligado? Porque a gente não pode aceitar a situação do jeito que tá todo mundo com problema aqui e esse é o caminho da nossa conquista, a luta. Valeu. E tem mais uma inscrição aberta aí. Tem mais uma inscrição aberta, então... Ali, ó. Boa. Vou ser bem rápido, acredito, porque eu ia falar novamente sobre a moradia, né, sobre o terreno. É muito importante, não sei como que vai ser feito, mas tentar mobilizar os estudantes para que estivessem muito presentes nos encaminhamentos do GT que for criado, né?
Porque algumas questões me deixam preocupado em relação ao terreno ser externo ao campus da universidade. Embora, né, tem toda a questão que a reitoria fala que tem mais liberdade, né, mas embora também as moradias de outras universidades nunca tiveram um problema com isso, né, porque eles não ficam lá, né. Mas é uma questão por questão de segurança, por questão de trajeto, por questão de situações que podem acontecer na moradia estudantil, opressões, enfim, e a reitoria se isente disso. Então é muito importante que no processo, né, da construção da moradia se debata tudo isso, né, horários de circular que não podem ser nos horários apenas que tem, né, porque tem base, tem reunião de CEI, tem não sei o que, tem que ser constante. Enfim, precisa abarcar mais todas essas questões assim que parece que estão por trás, mas são centrais no debate sobre como vai ser a moradia da Unicamp, né? E isso também, a última coisa que eu vou falar, com certeza vai garantir futuramente, né, mais culturais assim semanalmente, né? Porque é muito mais fácil, é muito mais tranquilo ir organizar culturais quando você está dentro da universidade, caso a moradia seja dentro, né? Então, enfim, a gente precisa debater mesmo qual tipo de moradia que a gente quer e como tudo vai funcionar. Fala sobre isso ou passa? Encerramos as falas. De boa. Boa noite, gente. Eu sou o Iago, eu sou o presidente do Centro Acadêmico do Campo, que é o Centro Acadêmico de Formação e Produção. E a gente está acompanhando como está a greve, mas a gente não está em todo o movimento ativo com muitas pessoas. A gente tem alguns delegados que estão em todas as vezes, em todos os lados. Mas é que nesse período também de greve, a gente já está indo para um mês de greve. E diferente de Barão, que as engenharias entraram em 1 ou 2 semanas atrás, aí tem avaliações que ou disciplinas que chegaram ali na P1. Nisso a gente está recebendo massivamente um feedback negativo de professores sobre várias coisas. A gente entende, como falou, sobre importância de pós-greve, sobre matérias, só que tem alguns tópicos que não podem ser mudados, como, por exemplo, bolsas de intercâmbio ou colações de graus, que estariam planejados no próximo semestre. Então, em cima disso, os professores estão pensando para a gente que tem também professores que têm compromisso para sair do país, ou que eles não conseguiriam instituir ou fazer essa oferta disciplina mais para frente. Mas a gente entende toda a situação e o ponto é importante agora é continuar unido e não mais a briga sobre ter essa quebra da greve para a engenharia somente sozinha sair para fora e acabar atrapalhando esse andamento, tá? Está tão desgastante para todos os outros. E acho que o que a gente pensou que acho que poderia ser válido trazer como uma pauta é o campo ficar responsável sobre alguns dias de avaliações desses professores, que não iriam atrapalhar de uma maneira que acabe com a greve. Já acabou? Mas era basicamente sobre isso. A gente conversou com os professores e eles estariam abertos a negociar com a gente sobre o centro acadêmico ficar responsável por esses casos específicos e a gente não furar a greve e tentar manejar, sendo assim, bom para todos, tanto para o semestre daqueles que têm essa urgência e não conseguem ter essa flexibilidade, tanto para aqueles que querem permanecer para os direitos. Acho que é isso. Posso responder? Pode. Posso. Mas depois você coloca no final, porque eu tô anotando aqui, eu não peguei exatamente o que você falou sobre responsabilidade. Bom, só vou fazer mais uma fala só para responder um pouco da fala do nosso colega aqui, mas eu acho que o que ele falou é verdade. A gente entende que tem situações específicas que são mais difíceis de lidar e a gente tem que buscar formas de entender como lidar com essas situações, mas é exatamente por isso que é importante que vocês acompanhem os GTs com a gente. A gente tem um GT de pós-greve, a gente tem um GT para descobrir como trabalhar e como mexer no calendário de forma que não vá sair ninguém prejudicado. E é por isso que é importante que cada um de vocês que saiba de uma demanda específica, que saiba de dificuldades que os estudantes estejam passando, participem também para que a gente consiga contribuir de uma forma que ninguém saia prejudicado. Eu dizendo pela minha experiência estou dentro do centro acadêmico, faço parte do camado de nutrição e direto eu estou em contato com vários estudantes, por exemplo, demandas específicas de estudantes de professor visitante, ou então aulas práticas, intercâmbio, enfim, eu entendo todas essas questões específicas que tem, elas também chegam para mim,
mas é essa questão de a gente ver de que forma a gente consegue trabalhar para que nenhum desses alunos sejam prejudicados. Isso enquanto a greve e no pós também. Então, é só fazendo esse reforço da importância de vocês participarem também, inclusive do GT de pós-greve, porque é nesse GT onde a gente vai ver como lidar com essas situações e, enfim, quanto mais demandas a gente tiver, quanto mais por dentro das realidades, diferentes realidades que os estudantes estão passando, a gente souber, mais fácil fica para a gente garantir que nenhum aluno saia prejudicado. Posso complementar uma coisa? Alguém consegue ajudar aí, por favor? Boa. Obrigado, hein? Também tem uma outra questão, eu não sei se foi avisado para todo mundo, se já está esclarecido. No próprio ofício da PRG, da Pró-Reitoria, eles também se comprometeram de que quando acabar a greve, não vai ter nenhuma prova logo na primeira semana. Então, se tem alguém preocupado sobre acabar a greve e já ter prova, isso aí já está garantido que não vai ter. Ninguém vai ser prejudicado em relação a isso. Enfim, então, finalizamos aqui a rodada de falas. Infelizmente, a gente não bateu quórum para poder aprovar nada, né? Porém, a gente pode trazer, então, as sugestões, né? Então, mesmo a sugestão de compor, qualquer um que quisesse compor os GTs, enfim, até a proposta do Iago, do Camp, sobre estar presente qualquer de vocês ajudarem, responsáveis sobre negociar com os professores, é isso? As provas? Fechou. Então, propostas, tipo assim, podem vir aqui também para a gente conversar. Eu quero saber também se alguém tem alguma sugestão também sobre atividades culturais que a gente pode fazer, atividades assim no geral, para que a gente possa realmente ocupar a nossa universidade. Porque, realmente, greve não é férias, estão aqui trabalhando muito, todo mundo aqui está trabalhando que nem condenado, para a gente poder garantir que ninguém saia prejudicado, para que a gente consiga, não só ninguém sair prejudicado, mas que a gente consiga as nossas demandas, né? Para que a gente consiga a melhoria dos nossos campi, da nossa universidade, que aliás é para isso que serve a greve. Então, mesmo para a gente poder sugerir mesmo, mano, tem uma ideia na minha cabeça, não sei se vai dar certo, cola aí, a gente troca uma ideia. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Bom, só reforçar esse ponto aí, é importante todo mundo participar, todos os centros acadêmicos, todos os estudantes, né, comando de greve, estar presente aí para a gente encher essa universidade de cultura, de atividade. Está todo mundo presente aí, semana que vem é uma semana importante para a gente estar aqui. Pós-CIA já vai ter passado muita coisa, a gente vai estar aí há mais de um mês em greve, mas é importante a gente manter na luta, se manter ativo e estar na universidade. Exato. Até mesmo a USP também já completou mais de 50 dias de greve também, já quase 2 meses de greve. E os caras estão aí na luta, ainda assim, contra o reitor Aloysio, filho da puta. Não sei se vocês estão acompanhando as notícias. Mas acompanhe as notícias também das outras greves, da Unesp, da USP. A UFABC está quase entrando em greve também. Mano, tá pegando fogo o nosso estado de São Paulo. É bom a gente saber também o que está acontecendo nas nossas universidades, nas outras universidades, para que a gente também reflita na nossa. Enfim, é isso mesmo que queria trazer. Bom, encerrar o comando. E a gente encerra. Aliás, amanhã vai ter a segunda parte da reunião com a reitoria, da mesa de negociação. Então, estejam atentos também aos grupos. A gente vai estar avisando as coisas e reforçando para galera que for compor os GTs, que ainda não compõe e tal, para vir aqui na mesa para a gente trocar uma ideia. É isso, pessoal. Muito obrigado. Oi. Oi. Vocês vão saber... Tá terminando a mesa? Na verdade, agora já finalizou. Tá. Isso. Agora já finalizou, já então aprovado para fazer a próxima mesa amanhã. Amanhã já tem outra mesa. Isso. Tá. Vocês vão... A não ser que eles cancelem de última hora. Entendi. Mas tá aí. Não, eu ia falar que
Vocês falaram de mandar nos grupos. Se tiver outra mesa, precisam mandar coisa da mesa de hoje antes ou vão mandar tudo de uma vez? Eu acho que já está sendo enviado. Tá. Senão a gente vai avisar nos grupos o que está rolando, o que aconteceu na mesa de hoje. Tal. Mas é isso, gente. Tem mais alguma questão? Não, vocês não têm data, vão fazer terça que vem ou não tem data ainda no próximo assembleia? No momento a gente não tem uma sugestão, mas semana que vem a gente vai ter outra assembleia sim, para a gente debater sobre a mesa de negociação parte 2, na verdade parte 3, né, no caso, porque essa foi a parte 2, e também para a gente debater os próximos passos da semana que vem. Eu também queria perguntar, porque muita gente vem perguntando sobre piquete e etc e tal. Eu não sei se em Barão tá assim, mas muita gente me fala que tá tendo aula, o professor tá cobrando não sei o quê. Como que tá sendo isso? Tá tendo diálogo com os professores? Boa. É muito importante que os centros acadêmicos saibam desses professores e que tá irregular, porque não é bom salientar que não é para ter trabalho que vale nota para ser entregue durante a greve, não é para ter nada, nem aula online. Isso foi já passado na circular da própria Pró-Reitoria de Graduação, que é responsável pelo calendário. Então, se estiver acontecendo, se vocês souberem, avisem os centros acadêmicos para que eles possam fazer essa comunicação. Avise o diretório acadêmico também, se for o caso. Mano, avisa todo mundo aí que for possível, porque realmente está irregular se isso estiver acontecendo, e eu sei que está acontecendo, e é bom que os centros acadêmicos estejam sabendo para denunciar isso e para tomar uma decisão, enfim, uma iniciativa sobre isso. É isso. Por enquanto, sim. Por enquanto é isso. Boa, pessoal. Então, muito obrigado novamente pela presença de todo mundo. A gente vai avisar quando tiver a próxima assembleia, nós vamos avisar em todos os grupos, vamos postar no Instagram também. Vamos ficar atento também nos grupos sobre o que anda acontecendo nas mesas de negociação e reforçando o ato do dia 10 e do dia 17, os dois atos muito importantes aí pra gente poder reforçar a nossa mobilização dos estudantes, trabalhadores e qualquer moradores do estado de São Paulo. É isso. Mano, eu preciso muito ir no banheiro.